Olá, está no ar a partir de agora aqui pela TV Unifra o programa Central do Esporte. Desde já a gente agradece a sua companhia aqui no canal 15 da NET. Vamos para a escalação da nossa equipe. Hoje está desfalcada e daqui a pouquinho você vai descobrir por quê, hein? Eu começo apresentando o professor Gilson Piber. Tudo bom, professor? Como é que tá, Rogério? Tudo certo? Perdemos o poder de fogo. Nosso atacante, professor. Temos aí um lateral direito aqui, meio metido a lateral direito. Temos aí o professor Gilson Piber que faz o nosso papel do meio campo ali, mas nós não temos atacante hoje, professor. Perdemos o atacante. O pessoal, de repente, já está olhando ali. O nosso convidado de hoje é o Vinícius Munhoz. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Mas a gente está falando que não temos atacante. Temos treinador, hein? Exatamente, não temos atacante, aquela coisa toda e tudo mais. O José Quintana Júnior está ausente hoje do programa em virtude de outros compromissos profissionais. Mas ele volta nas próximas edições do Central do Esporte. Então, você que gosta dos comentários, principalmente quando ele fala de categorias de base, pode ficar tranquilo que logo, logo o Quintana volta com as teorias dele sobre categorias de base, sobre o futebol, sobre outros esportes também. Mas eu dizia que o Vinícius Munhoz é o nosso convidado de hoje do Central do Esporte. Vinícius, seja muito bem-vindo ao programa Central do Esporte e é uma satisfação tê-lo aqui nos estúdios da TV Unifra. Tudo bem? Tudo bem, Rogério. Prazer, né? Satisfação é minha poder rever os amigos, né? Em primeiro lugar, amigos aí de longa data, né? Sempre que nos encontramos a gente se recorda lá do nosso início, né? Do trabalho no Inter de Santa Maria. Lembro do Rogério, sempre comento contigo, né, Rogério, situações como essa. E é um prazer poder voltar aqui e falar um pouquinho de futebol e da nossa carreira e o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Legal, olha só, o teu trabalho mais recente vinha acontecendo no interior de São Paulo, lá no Grêmio Osasco, né? Conta um pouquinho do pessoal que acompanha a tua carreira, né? Você começou no Inter de Santa Maria e tudo mais, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o teu currículo, que é bem extenso já. Mas recentemente você vinha trabalhando no interior de São Paulo, no Grêmio Osasco. Conta pra gente como é que foi esse trabalho agora mais recente em 2015 e o que o Vinícius projeta de futuro daqui para diante. Então, Rogério, eu tive aí um início da minha carreira atuando como preparador físico, né, durante um bom tempo. Como no nosso país nós não temos um curso de formação de treinadores, né, a gente procurou aí, durante esse período aprender bastante sobre a modalidade, né, eu acho que é importante para um treinador ter esse conhecimento de como que é a modalidade de futebol, né, como que funciona o comportamento do treinador com os atletas, né, dos atletas com o treinador. E vendo essa lacuna em função da formação, né, eu optei por entrar no futebol através da preparação física, mas sempre tive no meu horizonte lá a possibilidade de um dia me tornar um treinador, né? Então, nos últimos 2 anos estive lá na cidade de Osasco, como tu falou, né, a minha primeira oportunidade de atuação como treinador. Lá passei por 3 equipes, né, porque o futebol de Osasco lá está sob o teto da mesma direção as 3 equipes da cidade, né, as equipes que têm times profissionais. Comecei numa divisão menor, né, à medida que fui tendo resultados e notoriedade, acabei sendo promovido e iniciei no Osasco Futebol Clube, que é a equipe que disputa a 4ª divisão. Posteriormente, trabalhei no Sub-20 do Grêmio Osasco, né, um trabalho bastante interessante que fizemos no ano de 2014. Trabalho esse, inclusive, que culminou com o vice-campeonato paulista, né? Chegamos na final, perdemos para o Corinthians na decisão de pênaltis, né? O Corinthians comandado por um gaúcho também, que é o Osmar Loz, né? Trabalhou muito tempo no Internacional. Desse trabalho, fomos promovidos para o clube profissional, o time profissional do Grêmio Osasco, onde disputamos a Série A3, né? A equipe profissional do Grêmio Osasco se encontra nessa divisão. Acredito que tenhamos feito uma boa participação, já que boa parte do elenco era formado por esses jogadores que chegaram à final do Paulista Sub-20, né? Ficamos entre os 8 colocados, uma competição de 20 clubes. Ficamos entre os 8 melhores, depois dividido em 2 quadrangulares, né? Acabamos não tendo sucesso, não tivemos o acesso. Mas foi uma boa experiência, né? Uma boa participação. Desse trabalho aí conseguimos promover também jogadores para o clube da 1ª divisão, que é o Audax, né? Que também faz parte do mesmo projeto. E além da promoção de jogadores, eu também fui convidado para dar continuidade no Grêmio Osasco Audax, né, que é o carro-chefe lá de Osasco. Perfeito. Porque disputa a 1ª divisão. E aí fui convidado, juntamente com alguns jogadores do elenco do Grêmio Osasco, com a saída do Fernando Diniz, que era o treinador, né, no Campeonato Paulista, acabou indo para o Paraná Clube, abriu a possibilidade de eu assumir a equipe do Audax. Porém, após 4 jogos, né, na Copa Paulista, que era a competição prevista para o 2º semestre agora de 2015, a diretoria acabou me tirando, né, não dando continuidade ao trabalho. E após 4 jogos aí tive que retornar ao Rio Grande do Sul e agora procurando um redirecionamento à minha carreira.
Perfeito. Professor Gilson, Essa também conhece o Vinícius de longa data já, né, professor? O Vinícius, desde o tempo, né, do Inter SM, do trabalho com o professor Guida, depois acompanhando o Paulo Sérgio Poletto, né, no Internacional. Bons tempos, né, do Internacional. Uma escola muito boa. Que revelava, né, revelava jogadores. Mas, Vinícius, essa experiência de São Paulo, né, qual foi o crescimento pessoal e, sobretudo, profissional para ti, saindo do Rio Grande do Sul, né, já tinha uma passagem boa pela seleção brasileira, né, feminina, e tendo que encarar um principal centro, né, do futebol do país? Gilson, uma oportunidade única, né? Inúmeros profissionais aí de outros estados têm certa dificuldade de penetrar naquele mercado, né? Porque é um mercado enorme e muito bem preenchido pelos profissionais de São Paulo, né? Já que lá acabei convivendo, né? E conhecendo profissionais excelentes, né? E é uma dificuldade que pessoas de outros estados têm de penetrar naquele mercado, né? Então, uma oportunidade bastante importante, né? Especialmente pela notoriedade que os profissionais têm ao passar por São Paulo, né? Inclusive, se comenta lá que é pré-requisito para conseguir colocação em outros clubes, né? De outros estados aí do país, né? Então, principalmente de um aprendizado, né? O lado pessoal, a questão de poder conviver numa grande metrópole lá, que é São Paulo, né? Com muitas opções de lazer, muitas opções também de crescimento profissional, né? As oportunidades são bem maiores, então eu sempre procurava me fazer presente em eventos, né? Fazer contatos com muitas pessoas do meio, né? Inclusive revi também muitas pessoas que tinham a oportunidade de trabalhar na seleção brasileira, por exemplo, né? Já que boa parte do pessoal que trabalha na seleção é oriundo do estado de São Paulo. Então, um crescimento enorme, a notoriedade para a minha carreira, né? Hoje eu sou um treinador que sou conhecido lá, posso dizer assim, que tenho um certo conhecimento lá dentro do estado de São Paulo. Eu acho que o simples fato de ter essa oportunidade profissional e me desenvolver, ou fazer um desenvolvimento da minha carreira lá em termos de continuidade, eu acho que já vale o tempo que passei lá como investimento, né? Legal, bacana. Já que o Vinícius está falando, né, seleção brasileira, falou aí já do Grêmio Osasco, falou do Inter de Santa Maria, o professor Gilson Piber relatava. Professor, vamos dar uma olhadinha no currículo do Vinícius, a gente tem um material, olha só, para você de casa aí também. O Vinícius Munhoz, ele se formou em Educação Física pela UFSM. Dá para falar o ano, Vinícius? 2002. 2002, olha aí, Dia 2002. Dia do Gaúcho 2002. Olha aí, que legal, que bacana. Então, como preparador físico, Vinícius, a gente tem ali o registro, você trabalhou entre 99 e 2003 no Inter de Santa Maria, depois você teve uma experiência com a Adilson Batista no Grêmio em 2004, né? Isso, era trabalhando lá, físicos, um dos preparadores físicos. Depois Tirou você... o Grêmio em 2003 do rebaixamento. Né? Exatamente. Foi um trabalho, acredito que bastante forte para você lá em Porto Alegre com o Grêmio nesse período. Mas olha só, depois da tua carreira aí deu uma boa de uma decolada, porque você trabalhou com a Seleção Brasileira Feminina Sub-20 2005, 2006, né? Exatamente. Você trabalhou no Esportivo de Bento Gonçalves, na Serra, disputou inclusive o Campeonato Gaúcho pelo Esportivo em 2007, acho que 2008 também, teve um pouquinho, né? 2007 é a Série C do Brasileiro também, perfeito. Né? Com o Beto Almeida era o treinador. Perfeito, olha aí. Depois a Seleção Brasileira Olímpica Feminina 2008 e 2012, inclusive 2 anos de Olimpíada aqui, inclusive, né? 2 anos de Olimpíada, 2008 e 2012. Depois foi para os Estados Unidos, na Liga Feminina, né? Que inclusive é a liga mais forte. A Liga Profissional Feminina, né? Retornou esse ano. Sim. E tive a oportunidade em 2009, 2010 de trabalhar por lá. No St. Louis Atlética, 2009, 2010, e depois no Sub-20 do Grêmio, 2010 e 2011. Mas engana-se quem pensa que a carreira, enfim, o currículo dele acaba por aqui. Como coordenador técnico no Fragata, em Pelotas, time que tem ali como o Emerson, ex-jogador do Grêmio, ex-seleção brasileira, como um padrinho, né? Praticamente um dono do time. É uma sociedade anônima, né? Que tem de propriedade o Emerson da Rosa, né? Uhum. Foi capitão da seleção brasileira, infelizmente ficou fora da Copa do Mundo em função de uma lesão, né? Sim. Fruto desse trabalho, acho que é importante colocar, né, Rogério? O jogador Marcel, que hoje é destaque no Corinthians, é o primeiro fruto do trabalho do Fragata. Do Emerson lá no Fragata, enfim, de vocês lá no Fragata. E agora, mais recentemente, Vinícius, como treinador, o Sub-20 do Osasco, você falava ali, né? 2013, depois o Grêmio Esportivo Osasco, que é o trabalho mais recente, 2014, 2015.
E você já viu ali que a tela mudou um pouquinho, porque a gente tem os títulos, enfim, as conquistas do Vinícius, com certeza algumas não estão aqui, mas a gente reuniu uma das principais, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em 2007, com a Seleção Brasileira Feminina. Essa oportunidade eu não estava com a seleção. Não estava. Eu não estava em 2007, não participei do Mundial nem dos Jogos Pan-Americanos, apenas da Olimpíada 2008. Vice-campeão da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Também não Estava lá, Vinícius? Não tinha participado. Mas na medalha de prata estava. Estava, na final olímpica. 2008 em Pequim. Olímpico. Olha aí. Mas esses dois trabalhos, na verdade, esses dois títulos conquistados pelo Brasil, os Jogos Pan-Americanos e a medalha de prata, você ajudou a formar a equipe. Você era o preparador físico que preparou as equipes para chegar a essas conquistas aí, né? Então aí talvez a gente tenha se perdido um pouquinho, professor Gilson Piber, nas datas e tudo mais. Para mostrar exatamente essas três. Olha, é um baita de um currículo. O que você fala para nós, assim, principalmente dessa experiência de seleção brasileira? E assim que você respondeu, eu tenho uma outra pergunta para te fazer que é uma curiosidade até, mas primeiro eu te pergunto o que te somou na tua carreira ter trabalhado na Seleção Brasileira Feminina de Futebol? Rogério, eu digo que foi um divisor de águas, assim, né, em termos profissionais, né? O fato de poder vivenciar o trabalho de uma seleção brasileira, aquele ambiente, né, de seleção, só para ter uma ideia, nós usávamos a estrutura da Granja Comari, né? Para mim era inédita até então, né? Nunca tinha tido a oportunidade de estar presente lá. E por lá fiquei cerca de 4 anos aí, com algumas interrupções, né, mas por 4 anos usando aquela estrutura ali. Além disso, o fato de participar de competições internacionais, né, representar o país, né, uma situação aí que sempre mexe com o patriotismo que nós temos, né. Então isso é bastante importante assim do ponto de vista pessoal, né. Talvez oportunidades que nem nos melhores sonhos profissionais, né, meu especialmente, teria imaginado. Mas como as coisas foram acontecendo, né, a gente aproveitou muito bem essa oportunidade do ponto de vista pessoal, né? E do lado profissional poder conhecer, né? Eu digo um divisor de águas no lado profissional porque pude conhecer outras escolas de futebol principalmente, né? Então a partir disso comecei a me inteirar cada vez mais do que, por exemplo, os europeus faziam, né? Como preparação das suas equipes, o fato de conviver em competições com treinadores europeus, né? Ou treinadores americanos, né, que também tem, por tradição, uma escola esportiva bastante desenvolvida, né? Então, a partir disso, comecei a me inteirar cada vez mais os conteúdos do futebol, né? É um futebol extremamente voltado para conceitos, né? Para alguns princípios e, através do treino, desenvolver isso. Então, isso aí foi o que mais me desenvolveu profissionalmente, o que mais me chamou a atenção, né? E são conceitos e ideias que eu levo até hoje para a minha prática, né? Então, eu divido minha carreira muito antes de passar pela seleção e depois pelo desenvolvimento profissional que tive a oportunidade de experimentar durante esse período, né? O fato também de trabalhar com mulheres, né? Que até então nunca tinha trabalhado, até ter essa oportunidade na seleção. Também uma oportunidade que me desenvolvi muito, né? Porque poder iniciar meu trabalho com homens e depois ter a oportunidade de ter a sequência com mulheres, né? Praticamente contempla a minha formação profissional, né, ou o meu andamento profissional. Então também me agregou muito esse convívio e também com atletas de nível altíssimo, né? Se nós falarmos de Vila Olímpica, por exemplo, em Pequim, em Londres, eu lembro claramente que eu estava fazendo as refeições aqui, na minha frente sentados Usain Bolt ou Rafael Nadal, atletas desse nível, né? Então ali reúne a nata do esporte mundial e me senti muito lisonjeado de ter essa oportunidade de ter esse convívio aí com os melhores atletas do mundo. Legal. Antes de passar a bola para o professor Gilson Piber, eu quero aproveitar o fato de que você falou que trabalhou com mulheres e tudo mais, né, a seleção brasileira. Como é que o preparador físico faz, o técnico faz, por exemplo, para trabalhar lá com 20, 25 mulheres e quando muitas, daqui a pouco, metade delas ou 1/3 delas, Vinícius, está naquele período complicado, que é a questão da tensão pré-menstrual ali, que a mulher daqui a pouco tem psicologicamente ela fica um pouco mais irritada, daqui a pouco ela não aceita muito a opinião do treinador, aquilo que o preparador físico pede para ela fazer num treino. Como é que vocês trabalham essa questão psicológica, assim, porque o homem ele não tem isso, ele tem outras vertentes, vamos dizer, de repente ele não teve uma noite legal por um motivo ou outro, no trânsito ou em casa, né? De repente um filho está doente, alguma coisa ou outra. É muito parecido isso ou essa questão, de fato, ela mexe muito com, até pela questão de o homem comandar um grupo de mulheres, a mulherada ali,
até porque quando elas se unem não é fácil, né? Então, como é que esse detalhe, assim, como é que vocês fazem para lidar com essa situação, Vinícius? Olha, Rogério, eu particularmente, assim, eu não sou daqueles que gostam de comparar o gênero, né? Perfeito. Até porque as mulheres competem contra mulheres, né? E os homens competem com homens, né? Sim. Agora, não tenha dúvida que o fato de trabalhar com as meninas, eu exercitei muito a minha sensibilidade, né? A gente tem que ter uma sensibilidade um pouco maior. Realmente o que o Rogério colocou é uma situação que é muito corriqueira, né? No nosso dia a dia ali. E aí por isso que tem que ter essa sensibilidade bem mais desenvolvida, bem mais aguçada, né? O fato das atletas que são mais experientes conviverem com esse momento durante um longo período acaba amenizando um pouco esses efeitos, né, hormonais que a mulher experimenta durante esse período da menstruação, por exemplo, né? Então, à medida que elas foram experimentando isso ao longo da carreira, dá uma amenizada, né? Mas realmente a gente percebe essa diferença de comportamento, né? Nem sempre está disposta para fazer atividade, ou a gente percebe algum tipo de dificuldade, encosta para conversar, né? Para saber o que está acontecendo, né? Procura fazer com que o trabalho não seja prejudicado, né? Mas nós percebíamos sim alguma dificuldade, né? E o que eu percebi assim que mais me chamou a atenção no trabalho com as meninas é o fato da entrega que as meninas têm ao trabalho, né? É superior à dos homens, por exemplo? O homem ele tem aquela situação assim pelo menos os trabalhos que eu realizei com homens, né? O homem tem aquele fato de eu jogo futebol já há muito tempo, eu já conheço, eu sei como é que é, né? Então tem uma tendência, uma acomodação maior, né? A menina por si só ela se esforça mais, né? Eu vejo muito que a mulher ela tem a situação da confiança, né? Se ela confia no trabalho, se ela confia nas pessoas que estão envolvidas, elas abraçam a causa e facilitam muito mais o trabalho, né? Então foi isso que eu acabei experimentando no trabalho com as meninas, né? O homem já é um pouco mais senhor de si, né? Já sabe, não, eu sei como é que é, eu jogo há tanto tempo. Não é muito, alguns não são muito receptivos às informações, né? Já pensam que sabem. As meninas não, as meninas elas são sedentas por informação, né? Inúmeros episódios de treinamento assim que nós queríamos fazer, por exemplo, um treino regenerativo que tem uma intensidade menor. Com meninas nós tínhamos a dificuldade da medida, porque tudo elas gostariam de fazer no máximo, né? Então algum treino regenerativo nós tínhamos que às vezes tirar o pé, conversar com elas, né? Passar bem o objetivo que tinha aquele treino, porque senão elas faziam tudo no máximo e acabavam não atingindo o objetivo que tínhamos estabelecido. O homem já tem uma tendência a acomodar mais, né? Não, nós vamos levando desse jeito aqui, né? Eu sei como é que é, então principalmente essa diferença assim que eu percebi. Perfeito. E com o feminino o aprendizado, né, Rogério? Um aprendizado enorme, como eu falei, conviver com atletas do calibre da Marta, né? O Hope Solo nos Estados Unidos, que acabou sendo a goleira minha por 2 anos, né? Sim. Isso aí traz um engrandecimento profissional enorme, né? E podendo também aprender com elas, principalmente o comportamento, a maneira como elas lidam com o grupo, com os treinadores também. Isso aí foi bastante marcante para mim na convivência com essas meninas aí. Bacana. Temos tempo ainda, Rogério? Temos tempo. Vinícius, e a questão do trabalho na base em São Paulo, né? Nós sabemos que Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo tem um investimento, né, na base. E você andou bastante pelo interior, enfrentando outros adversários. O trabalho de base, ele é valorizado. O material humano, né, para lapidar e para formar jogador, ele existe, ele é de boa qualidade. Gilson, dos lugares que eu tive a oportunidade de atuar profissionalmente, né, sem dúvida o estado de São Paulo é o que reúne a maior quantidade de jogadores, né, na base jogando, porque são, como eu falei, 4 divisões, né, de futebol, 2 divisões no sub-20, na categoria sub-20. Então, dessa quantidade toda de jogadores praticando, acaba se tirando a qualidade também, né? Então, muitos desses jogadores que hoje jogam o Campeonato Brasileiro, por exemplo, boa parte deles passaram por lá, né? Segundo relato de pessoas que eu convivi, né? Então, é dada uma importância enorme, sim, a base lá em São Paulo. Há muito interesse também dos clubes de outros estados colocarem jogadores lá, né? Então há muitos centros de formação, clubes menores, especialmente do Nordeste do país, né? Que tem como interesse alocar jogadores lá no... Tem a questão da visibilidade. Da visibilidade principalmente, né? No nosso caso do Grêmio Osasco, até para citar para vocês, nós tínhamos uma televisão
que fazia a propaganda dos clubes, né? Uma TV local da cidade de Osasco, que é mantida pelo mesmo investidor dos clubes de Osasco e que foi criada justamente para fazer a divulgação desse trabalho que é feito, né? Então, em termos de notoriedade, de divulgação, é impressionante, é de se impressionar a preocupação que a Federação Paulista tem, porque também tem uma televisão, também tem o site, que é muito visitado, né? Além de sites especializados lá no futebol paulista, né? Tudo isso acaba contribuindo para a divulgação, né? Para a divulgação do trabalho, não só dos jogadores, mas dos profissionais também. Então, eu penso que por isso é o principal centro aí de chegada de jogadores e de formação, né? Falando especificamente do trabalho de Osasco, Osasco tem um projeto bastante arrojado para o futebol, né? O investidor entende que a tendência do futebol no Brasil é que cada vez mais jogadores da categoria de base sejam aproveitados nos clubes profissionais, né? E a ideia aí num longo prazo, em cerca de 3 anos, é que o Grêmio Osasco Audax, que é o time da primeira divisão, se conseguir a manutenção da equipe na primeira divisão, tenha cerca de 100% do seu elenco formado por jogadores da categoria de base, né? Já que tem uma quantidade significativa de equipes para isso, né? Eu já tive essa experiência com o Grêmio Osasco, na Série A3, que o Grêmio Osasco seria uma equipe profissional intermediária, né? Ou o primeiro degrau dos jogadores oriundos da base, né? Chegarem no Audax. Então eles passaram por esse primeiro filtro, que era o Grêmio Osasco, e em tendo uma boa participação ali na avaliação da comissão técnica dos diretores, pudessem compor o elenco do Grêmio Osasco Audax. Então, mais ou menos, essas eram as direções lá que eram dadas no trabalho de Osasco, né? E eu creio que estão atingindo o objetivo porque muitos jogadores estão despertando o interesse de outras equipes, né? Quando os jogadores jovens experimentam também competições nas equipes profissionais, acabam tendo bons desempenhos. Então, a tendência é que dentro desses 3 anos aí, bons frutos sejam colhidos desse trabalho que vem sendo realizado lá. Legal, bacana. Tem tempo? Vamos fazer um intervalo, professor? É que o homem, ele desperta a nossa curiosidade. A curiosidade, né? E tá legal esse bate-papo com o Vinícius, né? O que eu quero saber, na verdade, do Vinícius é o seguinte, Vinícius, ainda voltando naquele assunto das mulheres, elas falam muito palavrão no vestiário, esse tipo de coisa, o pessoal se xinga muito? Não, respirou? Não, ele vai responder depois do intervalo, porque a gente vai fazer um intervalo e você de casa vai ficar curioso para saber essa história. A gente volta em 1 minuto com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 26 de outubro pelo site unifra.br. Prova única 1º de dezembro. Vestibular de verão. Viva suas aspirações. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Estamos de volta com o Central do Esporte, aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. E agora para responder aquela pergunta que, se você estava acompanhando o programa antes do intervalo, vai ter a resposta, se ficou curioso ou não. A gente perguntava para o Vinícius Munhoz, que é nosso convidado de hoje. Lembrando que o professor Gilson Piber completa a nossa equipe hoje. O José Quintana Júnior está ausente em virtude de outros compromissos profissionais. Mas ele vai retornar, sim, nas próximas edições do Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Perguntava para o Vinícius antes do intervalo se as mulheres com quem ele trabalhou na seleção brasileira e tudo mais, sub-20, profissional, se elas falavam muito palavrão assim no vestiário, se rola muita cobrança, muita briga, muito xingamento. Como é que é esse clima lá, Vinícius? Conta pra gente.
Então, Rogério, a característica, assim, a convivência é a mesma, né? O nível de cobrança, a exigência nossa em relação às atletas, né? As atletas entre elas também. Né? E é normal um palavrão escapar, né? Uma cobrança mais forte acontecer. Até no banco de reservas xinga o juiz e tudo mais? Não, essa conduta até nós da comissão procurávamos cortar, né? Coibir, porque hoje tanto a CBF quanto a FIFA têm punições severas para isso, né? Então, para não ter um prejuízo para a entidade, nós procurávamos controlar esse tipo de situação, né? Mas o inevitável é o dia a dia ali, né? Ter alguma cobrança mais forte, né? Falar um palavrão, escapar uma palavra mais forte, né? Isso aí é normal e é comum tanto para homens quanto para mulheres. Legal, bacana. Para você que ligou a TV agora, vamos dar uma olhadinha de novo no currículo do Vinícius Munhoz? De repente você estava aí aproveitando, né? Dando uma olhadinha na net e tal, acompanhando no canal 15 da NET, passou aqui pela TV Unifra, olha só o currículo do Vinícius Munhoz ali na tela. Formado em Educação Física pela UFSM, trabalhou como preparador físico no Inter SM, na Seleção Brasileira Feminina Sub-20, no Esportivo de Bento Gonçalves, na Seleção Brasileira Olímpica, inclusive em 2 Olimpíadas, no St. Louis Atlética dos Estados Unidos e também no Sub-20 do Grêmio, ali 2010, 2011. Lembrando aí agora como coordenador técnico no Fragata de Pelotas e como treinador mais recentemente no Sub-20 do Osasco e também no Grêmio Esportivo Osasco. Lembrando que os títulos conquistados pelo Vinícius, aí as grandes façanhas dele, medalha de prata na Olimpíada de Pequim, a gente tem ali medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos e o vice-campeonato da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Na verdade, o Vinícius ajudou a formar essa equipe, a projetar, prepará-los fisicamente, mas isso já com outro profissional, o Brasil alcançou esses títulos. Professor Gilson Piber. Esse êxito do futebol feminino do Brasil, com todas as carências ainda de investimento, né? Nós temos competições em nível nacional, mas são competições que ainda deixam a desejar em algum momento na parte de organização, na parte financeira, mas isso aí vem lá desde, vamos dizer assim, podemos colocar 2004, o ano do René Simões, o teu período e chegando agora ao período do Vadão? Gilson, a seleção ela experimenta altos e baixos, assim, a gente pode dizer assim, né? A seleção feminina do Brasil. Quem iniciou esse processo assim mais vitorioso da seleção brasileira de futebol feminino foi o professor René Simões, né? Porque conseguiu o primeiro resultado mais expressivo do Brasil em Atenas 2004, né? Levou o Brasil à final da Olimpíada, infelizmente perdemos para os Estados Unidos, né, na final. Aí se criou uma expectativa em cima do resultado, né? Porém a realidade de clubes, de pensamento, de desenvolvimento da modalidade no país estacionou, né? Não aconteceu de novo, né? Essa expectativa foi criada, não se confirmou. Então apenas quando se iniciou a preparação para 2008, com boa parte desse elenco, que já tinha experimentado essa final em 2004, que reacendeu essa chama, né? Cerca de um ano antes da participação dos Jogos Olímpicos. Isso se intensificou bastante no último semestre ali. O nosso ciclo olímpico para a seleção feminina ele dura de forma intensiva 6 meses, né? O restante dos anos assim a gente não consegue ter as jogadoras para trabalhar ou fazer um planejamento a nível de ciclo olímpico para ter os resultados que, por exemplo, a seleção americana tem e que planeja muito bem o seu futebol, por isso que consegue esses resultados todos, né? Então a gente fica sempre naquela expectativa que vai acontecer, que vai se desenvolver, mas como é uma modalidade ainda que não tem grande notoriedade, principalmente a nível de divulgação, né? Ou de alguma emissora de televisão comprar o campeonato, poder investir, desenvolver a modalidade, acaba ficando escondido muito ainda, né? E só lembramos da seleção quando as competições acontecem, né? Pan-Americano, Mundial e Olimpíada. Exatamente, é quando se consegue aí uma expressão maior do trabalho que é realizado, né? Quem é que trabalhou contigo como técnico? Eu não me recordo. Eu trabalhei com 2 treinadores na seleção, né? O Luiz Antônio, na seleção sub-20, iniciou o trabalho. Depois ele foi promovido à seleção adulta, aí chegou o Jorge Barcelos. Jorge Barcelos, era o nome que eu queria lembrar. Que foi o que teve os títulos mais expressivos também do futebol feminino junto com o René Simões, né? O Jorge era o treinador na final da Copa do Mundo, era o treinador na final da Olimpíada, né? Foi campeão pan-americano no Rio de Janeiro. Então é um treinador também que até em nível de resultado teve mais que o René. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, né? Iniciamos juntos lá naquele processo da seleção sub-20. Na época ele era assistente técnico, quando foi galgado a função de treinador, nós fizemos uma parceria boa aí
e trabalhamos juntos também por cerca de 4 anos na seleção, mais os 2 anos nos Estados Unidos, porque ele foi o profissional responsável por me levar, fazer o convite para eu ir para os Estados Unidos, né? Então foi um trabalho bastante importante também, e o Jorge contribuiu, juntamente conosco ali da comissão, muito para o desenvolvimento da seleção brasileira e pela conquista desses inúmeros títulos aí que durante esse período a seleção experimentou. Legal, bacana. Bom, Vinícius, eu gostaria também que tu falasse dessa experiência, né, do início. O que você lembra do tempo do Inter de Santa Maria, no início lá da carreira, trabalhando com alguns técnicos? O professor Gilson acabou de lembrar aqui, né, do saudoso Paulo Sérgio Poletto, né? O Inter SM ainda estava na Série A, né? Isso. O que você lembra desse início ali, dos tempos de Presidente Vargas, ainda como acadêmico de educação física e trabalhando ali e tudo mais? Relembra um pouco das tuas histórias aí de Presidente Vargas e Inter de Santa Maria. Acredito que você leve Santa Maria sempre no coração, até porque você é daqui e tudo mais. Com certeza. E para minha surpresa, Santa Maria é muito conhecida, né? Especialmente o Internacional de Santa Maria. É um clube que é muito conhecido aí no cenário nacional, né? Inclusive disputou competições nacionais, então é um clube que é referência em Rio Grande do Sul, né? Em se falando de clubes de interior, assim. Rogério, eu tenho tudo muito claro, assim, na minha memória, né? Foram tempos muito bons, assim, né? Eu posso te dizer que a minha base e os fundamentos da minha atuação profissional, né? O como me comportar como um profissional, muito disso vem dessa essência do meu início ali, né? Eu gosto de comentar que eu tive uma boa escola, né? Todos esses profissionais aí que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui, aí eu lembro, né, de estar trabalhando com o Dida, que foi talvez o profissional que eu trabalhei durante mais tempo, né? Aprendi muitas coisas com o Dida naquele meu início ali, que era um profissional bastante experimentado no meio, né? Depois trabalhei com o Domingos também, o professor Domingos, foi o primeiro treinador assim que eu fui confirmado como preparador físico. Ele foi o primeiro treinador que eu trabalhei, né, na categoria sub-20 do Internacional de Santa Maria. Aí eu lembro que desse trabalho aí surgiu o Josiel, fez parte desse trabalho, o Fábio Júnior, jogadores que estão hoje aí ainda atuando, né? Thiago Duarte também teve uma participação nesse trabalho aí. O Domingos era o treinador. O Paulo Sérgio Poletto foi também um treinador que agregou muito à minha carreira, porque era um profissional extremamente experiente naquele momento da minha chegada, né? Renomado. Então agregava muito no bate-papo, de bastidor, né? Uma pessoa de fino trato, de boa conversa, né? Atendia muito bem a todos. Então nós acadêmicos chegando ali fomos muito bem recebidos por ele, pelo Dida, que era o preparador físico dele também na época, né? E ele é muito folclórico também, contava muita história, né? Então eu lembro bem que ele dizia pra gente no dia a dia, né? Nós chegando ali na época, eu, o Diogo Giacomini, o Anderson Daronco, que hoje é árbitro, também fez parte desse projeto que a Universidade Federal tinha com o Internacional de Santa Maria. Eu lembro que à medida que o trabalho ia discorrendo, ele comentava com nós, pô, essa comissão técnica nossa aqui, 2 anos é Juventude Caxias, que na época era uma referência de interior, né? Sim. Então, é Juventude Caxias, nós aqui não vai ter erro. Então, algumas coisas do dia a dia... Incentivava a gurizada, muito, né? Incentivava muito. E a profecia dele acabou se confirmando, que a gente teve depois uma evolução na nossa carreira profissional, né? Nós temos hoje o Diogo atuando lá em Minas Gerais, no Atlético Mineiro, né, como treinador do Sub-20. Nós temos o Thiago Nunes também, que é contemporâneo. Perfeito. Nosso também, que é um treinador que hoje está no Brasília. Eu pude fazer parte também. Temos o Anderson Daron, que era oriundo aí, despontando na arbitragem, né? Sim. Então acho que esse momento nosso ali, inúmeros profissionais conseguiram despontar. Mas o Inter de Santa Maria tem uma participação importante na minha formação, né? Eu guardo com muito carinho aquela convivência ali, né, com o seu Valdir, com o Monovan, que infelizmente nos deixou, né, o Leonardo, que também nos deixou, enfim, o Aníbal Rolim, o Marion, o seu Ivo Santa Lúcia, muitas pessoas que contribuíram muito para o meu início ali esportivo. Eu sou muito grato a essas pessoas aí. Talvez algum equívoco eu tenha cometido, esqueci de algum nome, né, falar algum nome, mas foram pessoas que eu guardo com muito carinho, participaram muito desse momento, assim como vários atletas também, né? E agora mesmo eu encontrei o André Ricardo lá em São Paulo, que foi um zagueiro que eu trabalhei 2 ou 3 anos aqui em Santa Maria, né? Então eu guardo com muito carinho essas lembranças todas aí, porque foi um momento importante da minha carreira também. Não dá para esquecer, professor Gilson também, o Vinícius, você de casa, que hoje a velocidade com que as coisas acontecem em qualquer área, ela é muito grande, né? Daqui a pouco, o Vinícius Munhoz vai estar treinando uma equipe, quem sabe jogando um campeonato brasileiro da Série A, da Série B, da Série C, por que não, né?
Já foi preparador físico, por exemplo, do Esportivo, em Bento Gonçalves, quando o Esportivo disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. Imagina, professor Gilson Piber, o Vinícius Munhoz de treinador de uma equipe e porventura do destino, enfim, por uma coincidência ou um sorteio, alguma coisa, o Anderson Daronco sendo o árbitro de futebol. Como é que seria essa relação? Como é que seria esse reencontro para vocês aí, Vinícius? Não, nós já experimentamos isso no próprio Esportivo. Olha aí. No próprio Esportivo já aconteceu esse encontro. O Anderson estava ainda começando início ali, de carreira, mas já apitava jogos da primeira divisão, né? E tivemos um encontro ali, somos contemporâneos de faculdade, né? Uma conversa breve ali, mas a gente tenta manter o respeito, né? Acho que não teríamos problema. Mas após a partida extra-campo rola uma brincadeira do tipo, tu não deu cartão amarelo, tu não deu cartão amarelo para aquele jogador lá, e ele disse, olha, tu não mandou aquele teu jogador lá ficar quieto e tudo mais, o cara me xingou, rola talvez não assim? Imediatamente após o jogo, sim, né? Mas depois, sim. Com certeza, na rede social ou no contato que nós temos ali, alguma brincadeira nesse sentido aí pode ser feita, assim. Sim, mas então existe essa brincadeira também, daqui a pouco com outros profissionais. Você citava o Osmar Loss também, né, que foi teu adversário lá no Campeonato Paulista, ele treinando o Corinthians, né? Não sei como é que é o teu relacionamento com ele, mas ele foi um técnico que por muito tempo trabalhou em categorias de base, principalmente no Internacional, né? Rola essa brincadeira entre vocês lá, essa conversa, como é que é isso? Não, rola sim, rola. O Osmar, antes do primeiro jogo da final, que aconteceu na cidade de Osasco, eu tive a oportunidade de conversar com ele ali por 1 hora, mais ou menos, né? Enquanto acontece o aquecimento, enquanto acontece a chegada dos clubes ali no vestiário. Tive a oportunidade de conversar com ele por 1 hora, né? Ainda não conhecia pessoalmente, apesar de acompanhar o trabalho há bastante tempo. E aí conversamos sobre inúmeras situações, né? O Osmar é um profissional que ele já teve, inclusive, em equipes profissionais também, né? Então, conversamos sobre essas experiências, né? Também ele curioso para saber da minha chegada lá em São Paulo, né? E também do trabalho que vinha sendo desenvolvido, que chamou a atenção não só do Osmar, mas de muitos clubes lá do estado de São Paulo, né? Porque não é comum uma equipe da terceira divisão do estado de São Paulo chegar numa final de Paulista Sub-20, né? Enfrentando o Corinthians, que é uma equipe tradicional. Então, procurei falar de uma maneira informal ali sobre muita coisa com ele. Além do Osmar, também o Marcelo Rospide, que era o coordenador da base, né, do Corinthians, um profissional que eu tive a oportunidade de trabalhar no Grêmio, né? Exato. Naquela chegada, né, vindo ou não vindo do Paulo Autuori, né? Teve esse período também. Não sei se você trabalhava no Grêmio nessa época. Não, mas eu tive uma aproximação maior com o Marcelo em 2003. Perfeito. Quando o Marcelo era assistente no Sub-20 do Grêmio e eu era um dos preparadores físicos no profissional. Então nós tínhamos um convívio, né? O Grêmio tinha com os funcionários ali o hábito de fazer uma peladinha na quinta-feira, então a gente participava junto, né? Então eu acabei tendo mais a relação com ele. Aí tive a oportunidade também de conversar muito com o Marcelo lá em São Paulo, né? Bastante com ele, porém agora ele acabou saindo também do Corinthians, não está atuando mais por lá. Mas rola esse bate-papo, essa aproximação aí que eu acho que é extremamente saudável também, né? E contribui muito profissionalmente para nós, né? Legal, bacana isso, professor. Futebol, ele proporciona uma vida de andarilho, né? Imagina. Claro que hoje tem avião, né? Tem internet, tem Facebook, não tem uma distância maior, né, de se falar no dia a dia. Mas até que ponto essa vida de andarilho, né? Tu és pai, tu tem a tua base familiar em Santa Maria, o pai, a mãe, os parentes, e tem esses deslocamentos, né? A vida no futebol, ela não é uma vida permanente, né? Você começa o trabalho em um clube, mas não sabe se vai terminar, né? Está muito relacionado ao resultado, à impaciência de alguns dirigentes, né? Que são passionais, né? Levam em conta o que a torcida diz e acabam atropelando algumas etapas. Como é que tu encara essa vida de andarilho? Essa é a parte mais difícil. Eu confesso que a parte mais difícil que tem é o fato de estar sozinho, né? O treinador de futebol ou o profissional de futebol, ele é uma pessoa muito sozinha, muito solitária, né? Por mais que tenha os colegas da comissão técnica, né? A gente tem um convívio, óbvio, né? Mas há momentos que nós temos que ter o nosso lazer, né? Então, gostaríamos de ter um familiar próximo, um amigo mais chegado próximo, né? Para poder trocar uma ideia ou relaxar um pouco e sair daquele
contexto de dia a dia de futebol, né? Isso é importante, faz parte de qualquer do dia a dia de qualquer pessoa e não é diferente ao treinador ou do membro de comissão técnica, porque é um ser humano e precisa também disso, né? E eu confesso que é a parte do futebol que mais eu tenho dificuldade, né? E como é que tu dribla essa dificuldade? Nós temos recursos, né, para hoje fugir um pouco dessa solidão aí, né? Nós temos as redes sociais, nós temos a internet, né? Então eu procuro me fazer presente dessa forma, mas não é a melhor forma, né? A presença, nada substitui a presença. E eu particularmente sinto muito essa falta de convívio. Sempre fui uma pessoa muito próxima dos meus familiares, né? E além dos meus familiares, pai, mãe, irmão, eu tenho hoje uma filha, né? Que tem 6 anos. Abdico um pouco do convívio com ela, isso acaba atrapalhando um pouco. Mas sempre que possível e tenho a oportunidade, venho até Santa Maria, né? Já que ela mora aqui, para passar momentos com ela e poder amenizar um pouco essa dificuldade da distância, né? Mas eu dizia que o treinador é muito solitário, porque na vitória, na derrota, nós queremos estar com pessoas das nossas relações, queremos compartilhar esse momento. E inúmeras vezes eu chego dentro do apartamento, do lugar onde eu moro, e tenho que conviver ali, ficar sozinho, né? Aprender a absorver a derrota ou comemorar uma vitória importante que tive normalmente sozinho ali. Isso é uma coisa que me incomoda bastante e confesso que não consegui me adaptar muito ainda. Que é nada. O professor Gilson estava falando e você estava respondendo sobre essa questão de andarilho, falta da família. Vamos dar uma olhadinha nas fotos que a gente deu uma vasculhada na tua rede social lá, Vinícius. E a gente encontrou algumas fotos lá do tempo da tua passagem no Osasco e tudo mais. O Robson Brilhante, nosso diretor de imagem, vai mostrar aí agora. Esse aí foi em 2014. Essa foto aí com o Osasco. Essa aí foi logo após a decisão, né, na Fazendinha, no Parque São Jorge. Nós tivemos a segunda colocação, teve a cerimônia de premiação, né, e fizemos essa foto aí com o grupo todo. Isso aí é um momento de oração? O que é, Vinícius? Aí provavelmente do hino, né, o hino nacional tocando, ali é um momento de concentração meu, né, que eu procuro me concentrar, repasso ali o que vai ser a partida, o que preparei, né, e os membros da comissão técnica, ali, o Silvio, o preparador físico, e o Dr. Roger, o médico. Aí com a seleção brasileira. Momento de preparação para os Jogos Olímpicos de Londres, né, na Granja Comari, tiramos essa foto, né, boa parte das atletas que participaram desse processo, algumas talvez não tenham ido à Olimpíada, né, porque era um processo ainda de formação de elenco, mas é um momento bastante marcante aí também. Comissão técnica, né, meus parceiros aí. Essa foto é no estádio de Sausalito, Vinha del Mar, no Chile? No Chile, durante o Sul-Americano Sub-20. Uma competição que nós somos campeões também, essa aí. Depois conseguimos a vaga para o Mundial, também um momento importante. E essa foto aí, Vinícius? Lembra dessa foto aí? Boa parte dos jogadores aqui que falei. Vamos ver se tu conhece esse pessoal. O Robson Brilhante vai parar a imagem para nós lá. Começando lá da esquerda. Lá de Paulão, né? Paulão, zagueiro. César, o goleiro. O Márcio Lovato. O Dani, que depois foi para a Alemanha, né? Aí o Maicon, o zagueiro. O Thiago Bocão, amigo nosso. Aí embaixo da esquerda para a direita. Tinha cabelo ali, hein? Tava bem, hein? Não sou só eu que sou careca, viu? Por incrível que pareça, sou eu ali. O Vinícius, bem ao canto, né? No superior direito. Aí da esquerda para a direita, continuando os atletas ali, o David, né? O volante, Fábio Júnior. Ali o Rômulo, um atacante que nós tivemos também nesse trabalho sub-20. O Thiago Duarte, né? E o Xande. E aqui agachado o Tabajara, né, o nosso roupeiro, e o Romário, que hoje é goleiro do Internacional de Santa Maria. Olha aí, esse era o Romário, então. O Romário. O mascote ali é o que é goleiro hoje. Goleiro o David é o David Couto? David Couto. Que é formado em jornalismo pela Unifra. Olha, a primeira turma está em Santa Catarina hoje, trabalhando, né? Vou mandar o link depois do programa pro David. Que legal, que bacana. Muito legal. Um momento aí para a gente relembrar, para a gente dar uma olhada nas fotos. Aí que ano? Lembra o ano disso aí, Vinícius? Provavelmente 2000. 2000? 2000, 2001, talvez. Com essa cabeleira aí, o Vinícius né? devia abafar. Magrinho, cabeludo. Bons tempos, né, Vinícius? Bons tempos aí, o início da carreira do Vinícius aí no estádio. O Tabajara continua cada vez mais Inter-SM. E tá a mesma coisa, a fisionomia é a mesma, figuraça. Né? Claro que agora ele divide o
futebol com o samba, né? Já dividia, né? Muito bom, mas é o futebol e o samba. É um grande Legal, olha aí, bacana, bacana. A gente vai fazer um intervalo agora de 1 minutinho, Central do Esporte já volta para conversar a reta final aí, bater esse papo com o Vinícius Munhoz, que é treinador de futebol, é santamariense, está passando aqui por Santa Maria, a gente aproveitou, ele aceitou o convite e veio aqui à TV Unifra para bater esse papo legal com a gente. 1 minutinho, a gente já está de volta. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Aqui, estamos em busca de nossos sonhos. Conhecemos pessoas com interesses semelhantes e ideias diferentes. Estudamos nossas matérias preferidas, aprendemos, debatemos e construímos. Agora é fazer o presente para se alcançar o futuro. Aqui, estamos vivendo nossas aspirações. Vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 26 de outubro pelo site unifra.br. Prova única 1º de dezembro. Vestibular de verão. Viva suas aspirações. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, hoje com o professor Gilson Piber na nossa companhia, com você aí de casa também, e o José Quintana Júnior está desfalcando a equipe porque está com outros compromissos profissionais, mas ele volta, claro, nas próximas edições do Central do Esporte. O nosso convidado de hoje é o Vinícius Munhoz, treinador de futebol, oriundo, é nascido aqui em Santa Maria, né, e vem aí com uma carreira brilhante, traçando um caminho bastante legal no mundo do futebol. Professor Gilson Piber, a gente conversava nesse intervalo rapidinho de 1 minuto, o professor estava querendo fazer um ping-pong com o Vinícius aí, professor. Vamos buscar umas raquetes. A gente não trouxe a raquete não trouxe a raquete, né, professor? Mas vamos lá, professor, por favor, pode começar essa rodada de perguntas. 4-1, 4-1 ou o 4-2-3-1? 4-2-3-1. 4-2-3-1. Por que, Vinícius? Na verdade, esses sistemas, essas plataformas táticas aí, elas se equivalem, né? Agora, O Corinthians é no 4-1, 4-1. O Corinthians é com uma variação para o 4-2-3-1 também, o Tite experimenta em alguns momentos, né? Inclusive eu tive a oportunidade de ver inúmeros jogos do Corinthians lá em São Paulo, né? Sempre me fazia presente quando possível. O fato do 4-2-3-1, a preferência, né? Porque com o 4-2-3-1 no momento defensivo, a gente ganha uma linha a mais, né? Na hora de defender ali, né? Ganha 2 jogadores numa linha e é melhor para fazer as coberturas defensivas ali, eu acredito, né? E o time fica mais equilibrado dessa forma. O 4-1-4-1 é um sistema que eu também já utilizei, né? Eu já particularmente utilizo ele, porém os meus atletas, o que eu experimentei lá com um pouco mais de dificuldade. Precisa treinar um pouco mais, né? É um pouco recente essa plataforma para a experiência dos jogadores, né? Então eu prefiro um pouco mais o 4-2-3-1 pelo fato de equilibrar um pouco mais o time no momento defensivo. Trabalhar, Vinícius, num clube, por exemplo, em que você, dentro da linha profissional, claro, desde pequeno torce para o teu time do coração lá, né? Ou trabalhar num clube em que você teve contato só na vida profissional e tudo mais, sofre mais quando? O cara fica na tensão de buscar o resultado, de ganhar, ter aquela gana, aquela vontade quando está num time do coração mesmo, que aprendeu a gostar daquela equipe, ou num clube em que você está lá para trabalhar, você é profissional e tudo mais? A gente acaba incorporando o profissionalismo, né, Rogério? É complicado isso, porque a gente acaba tendo que se dedicar, né, que fortalecer muito mais aquele clube que a gente está momentaneamente ali defendendo, né?
A gente tem, óbvio, as nossas preferências aqui clubísticas, né, já desde muito jovem, né, aqui no Rio, falando de Rio Grande do Sul. Mas com o passar do tempo, com a experiência, com o conhecimento que nós temos dos bastidores também, né, do futebol, a gente acaba perdendo um pouco essa questão de torcedor, né, e passa o lado profissional a tomar um pouco mais à frente, né, nesse sentido. Então eu particularmente tento deixar um pouco a emoção mais de lado e trato as coisas com muita seriedade e muito profissionalismo. Dupla Grenal, Roger Machado no Grêmio, Argel Fuchs do Internacional, são 2 técnicos criados, né, para o futebol nesses clubes. Verdade, né? 2 referências, né, em termos de clube. O Argel no Internacional tem uma história vitoriosa, né, com o Internacional, assim como o Roger também. 2 treinadores que são da nova geração, né? O futebol brasileiro busca muito isso e tem falado muito isso, né? A busca por treinadores da nova geração. Eu vejo o Grêmio num processo mais avançado, né, de organização de equipe, até porque o Roger tem um pouco mais de tempo do que o Argel, né, no comando do Grêmio. O Grêmio hoje tem uma identidade muito interessante de futebol, inclusive tive na última quarta-feira lá no jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, né, e vi o Grêmio num processo bem adiantado de organização de equipe, né, e prova disso é a colocação no Campeonato Brasileiro. O Internacional ainda está oscilando um pouco, né, mas eu acredito que se o Argel tiver condições de ter continuidade, aí deve ter uma equipe bem mais organizada também. Legal. Vinícius, quando eu falo para você assim, dupla rional, né? Claro que tem toda aquela questão do passado que deve vir à tua cabeça, mas no presente hoje, né? Aqui, outubro de 2015, quando eu te falar dupla rional, o que te vem à cabeça? Eu procuro acompanhar, Rogério. Eu acompanho, né? Até porque eu tenho muito contato com meus familiares. Meus familiares acabam comentando e também é parte da nossa resenha, né? da família. Então eu sei, por exemplo, que hoje o Feliciano está fazendo uma boa participação, 9 jogos sem derrota, na né? Copa FCF Sub-19. Tive a oportunidade de trabalhar com o Feliciano como atleta, né? E hoje procuro também manter contatos, embora tenha essa questão da distância, o fato de eu estar em São Paulo. O Rio Grandense já faz um trabalho também com um período maior, né? Essa equipe eu acho que é 2 anos que vem atuando junto, ou foi constituída junto. 2 temporadas, né? Já. E aí com o trabalho que vem sendo muito bem desenvolvido pelo Feliciano, o Lucas Fossati também teve a oportunidade lá, foi quem iniciou também o processo, inclusive o Lucas esteve conosco lá em São Paulo, fazendo uma observação do nosso trabalho lá, meu e do Diogo. Então acho que essa continuidade é o segredo, né? Bons profissionais, como tiveram o Lucas no seu início, a continuidade com o Feliciano, são profissionais que vêm se formando aí, mas já provaram que tem a sua qualidade, bons profissionais e continuidade. Eu acho que esse é o segredo aí, provavelmente o Rio Grandense vem experimentando boas participações muito em função disso. O Internacional de Santa Maria, o Paulo Henrique é o treinador agora do Sub-19, né? Mas sei que no profissional passou o Paulo Porto aqui também, né? O Savian também teve uma participação. Iniciou o trabalho o Ricardo, Atolini, né? O Atolini, que tem uma história boa em E o Passo Lucas Fundo. dirigiu a equipe também. No Sub-19, né? Ou no profissional? No Rio Nau e contra São Gabriel. Ah, certo. O Lucas também, até eu cometi um equívoco, porque o Lucas também participou conosco desse processo inicial no Internacional de Santa Maria, junto com o Diogo, né? O Diogo, o Lucas, eu, citei o Anderson Daronco também, o Lucas também é contemporâneo nosso desse trabalho, né? Então são profissionais que conseguiram uma penetração no mercado. Mas eu acompanho, Rogério, acompanho bastante o Internacional e o Rio Grandense também. Dunga na seleção. Eu acho que vai ter a melhor avaliação que nós vamos ter a partir de agora, né? Durante os amistosos aí bons resultados, né? Mas ainda não temos padrões, né? Comportamentos ainda bem estabelecidos na seleção. A gente entende que isso também é muito em função do pouco tempo que a comissão tem para treinar a seleção, né? Mas fica sempre aquela expectativa, né, da seleção brasileira poder fazer um bom trabalho. O Dunga já teve uma boa participação em termos de resultados na outra oportunidade. E eu, particularmente, tenho uma expectativa bastante boa em relação ao trabalho do Dunga, aí, porque é um profissional que já demonstrou também que tem capacidade e a gente torce que faça um bom trabalho à frente da seleção. Tomara. Vinícius, a gente agradece muito a tua presença aqui no programa Central do Esporte e desejar bastante sucesso, ainda mais sucesso na tua carreira enquanto profissional. Agradeço, Rogério. Sempre é um prazer poder participar, né? Amigos que a gente tem aí de longa data, né? Esqueci de incluir também nesse trabalho internacional de Santa Maria a tua presença, a do Marlon, né? Na época que nos acompanhavam, lá vocês também iniciando. Então, daquele tempo lá a gente traz
essa amizade, assim como o Gilson também, né, daquela época. E eu procuro, dentro do possível, cultivar isso. Então, agradecer o convite, dizer que, como sempre digo, quando venho aqui, que as portas estão abertas, né, que eu estou sempre receptivo ao convite de vocês aí, quando tiver oportunidade. E agradecer aí poder dedicar esse espaço a falar um pouquinho da nossa carreira e atuação profissional. Tá certo. Agradeço também a presença do professor Gilson Piber. Lembrando que o José Quintana Júnior, nos próximos programas, vai estar com a gente. Ele não estava aqui nesta edição de hoje, justamente pelo fato de que está com outros compromissos profissionais. Central do Esporte volta na próxima semana. Próxima semana a gente vai estar aqui a partir das 7 da noite, não esquece, hein? 7 da noite de terça-feira, sempre aqui também nas nossas reprises. Um grande abraço a todos. Tchau.